Glória a Jesus. Estava na igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Irmãos, desde já lhe peço perdão, porque era meu esposo estar ministrando. Mas nós temos uma enfermeira dentro da congregação. Ela disse que ele está impossibilitado disso. Oh, glória. Não, irmão, estou brincando. É porque ele está enfermo da perna, está muito inchado, então ele não pode estar por muito tempo de pé. Ela viu a perna dele, está feia. Então, está sendo medicado. Deus deixou os médicos da terra para isso. Nem tudo é só oração, jejum, temos que consultar o médico da terra também. Oh, glória a Deus, opera através dos remédios também. Oh, glória a Jesus. Aleluia. Por esse motivo que não pôde estar, estou ministrando no lugar dele. Pode ser que eu comece a gaguejar aqui, ele é mais metralhadora do que eu, mas vou tentar não envergonhar o ministério dele nesse noite. Estou na companhia das irmãs lá da tenda, aleluia, de Misael, Azarias, veio até o Daniel conosco aqui também, está a equipe toda aí, completa. Louvado seja o nome do Senhor. Quando eu estiver pregando, então pelo menos glória para incentivar o povo, para eles também virem atrás, adorando ao Senhor. Senão os irmãos vão estar de pé, ninguém vai te ouvir. Oh, glória a Jesus. É o seguinte, meu pastor, eu prometi para elas uma missa, então Deus se vira. No final é com o Senhor. Oh, glória a Jesus. A minha promessa é dívida, né? Louvado seja o nome do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 6. Juízes, capítulo 6. Aleluia. Juízes, capítulo 6. O verso que você já conhece, que é o primeiro. Aleluia. Te ponte em pé e ouvirás teu Deus falar. Te ponte em pé e ouvirás teu Deus falar. Oh, que voz maravilhosa é a voz de Jeová. Te ponte em pé e ouvirás teu Deus falar. Se ele falar, eu quero ouvir. Ouvir e obedecer. Oh, que voz maravilhosa é a voz de Jeová. Se ponte em pé e ouvirás teu Deus falar. Livro de Juízes, capítulo 6, o verso 1. Podemos ler? Glória. Diz assim a palavra do Senhor: fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor. Por isso, o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. Quantos anos? 7. Não ouvi. 7. Tenho certeza que eu saí de casa, passei o cotonete e não estou ouvindo. Quantos anos? 7. Agora até o adversário correu de medo. Oh, glória a Jesus. Prevalecendo o domínio dos midianitas sobre Israel, fizeram estes para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Verso 3. Porque cada vez que Israel semeava, os midianitas, os amalequitas, como também os povos do Oriente, subiam contra ele. E contra ele se acampavam, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza. E não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Amém? Amém. Você pode se assentar. Só para mim saber que você está aqui. Aliança com Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Esta palavra, aleluia, ela vem nos trazer uma grande orientação de Deus. Porque
orientação missionária. Aqui dentro da palavra do Senhor, nós podemos observar que Gideão, ele começa seu ministério não de uma forma esplendorosa, não de uma forma grandiosa, mas ele começa seu ministério dentro de covas, dentro de cavernas. Ele começa dentro de um curto espaço, aleluia, fazendo aquilo que ele sabe fazer: malhar o trigo, pisar as uvas, fazendo aquilo que Deus havia ordenado, aleluia, a tribo, o qual ele pertencia, e o que ele sabia fazer de melhor era arar a terra, trabalhar, cultivar, plantar, colher aquilo que se planta. A Bíblia diz: de ano em ano, os midianitas, amalequitas, povos esses, aleluia, que eram, aleluia, que lutavam constantemente contra o povo de Deus. Se você for ler, desde lá de Gênesis, atravessando Gênesis, já para pegar o livro de Êxodo, você vai observar que ali está o nome dos amalequitas, que ali estão os midianitas, sempre lutando e sempre guerreando contra o povo de Deus. Pois bem, a Bíblia vai dizer que agora Deus vai levantar este jovem chamado Gideão. Gideão, ele era um jovem atrevido, digamos assim, porque o Senhor aparece e ele diz assim: salve ao homem, aleluia, qual o Senhor escolheu para governar e para direcionar o povo de Deus numa guerra. Ele vai olhar para o anjo, aleluia, com ar de deboche, e vai dizer assim: se é o Senhor que nos escolheu e nos capacitou, por que nós estamos passando por esta guerra? Porque nós estamos sendo confrontados pelo nosso adversário, de ano em ano, constantemente estamos perdendo a guerra. Constantemente eles veem o povo, aleluia, de Midian, os amalequitas, juntamente com os outros povos que se uniram do povo do Oriente para tentar nos atacar, para tentar levar aquilo que nós plantamos, aquilo que nós cultivamos, aquilo que nós estamos, aleluia, colhendo ano após ano. Louvado seja o nome do Senhor. Cá para nós, quem aqui de nós, aleluia, quer plantar e quer colher aquilo que se plantou? Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que ele somente plantava, mas não conseguiu colher. A Bíblia vai dizer que agora o próprio anjo do Senhor vai aparecer a ele e vai logo notificar ele: você foi escolhido por uma boa obra. Essa obra é de você, aleluia, lutar pelo seu povo, lutar pela sua casa, lutar pela sua tribo, lutar pelas suas colheitas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas para Deus escolher, aleluia, Gideão, Deus viu nele coragem, Deus viu nele capacidade, Deus viu nele a mesma coisa que ele vê em mim e você aqui nesta noite. Senão não estaríamos aqui neste lugar em plena segunda-feira para adorar ele depois de um culto no domingo. Louvado seja o nome do Senhor, que muitos têm dificuldade depois de passar por domingo adorando para chegar numa segunda-feira ainda para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Alguns vêm murmurando, alguns vêm se arrastando, mas outros vêm jubilando, porque vai estar mais um dia na presença do Eterno. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o anjo aparece a ele e diz assim: Gideão, homem muito valoroso, o Senhor te escolheu e o Senhor vai te dar estratégia e sabedoria
que está, o diabo deve sair da frente. Mas quando a pessoa aceita, baixa a cabeça, aí, como diz a minha mãe, ele senta em cima e ainda põe uma rédea, controlando para onde vai e para onde não vai. A Bíblia diz que ele estava revoltado dentro de uma caverna, malhando trigo, cuidando do pouco que lhe sobrou. Porque tem gente que tem muito e não cuida. Mas tem gente que tem pouco, está todo dia ali regando aquele pouco, com medo de perder o pouco que tem. Agora tem pessoas que é diferente. Quando tem muito ainda reclama no deserto. Mas aquele que tem pouco já passa a prova agradecido ao Senhor no deserto. Louvado seja o nome do Senhor. Como pode eu e você escarnecer daquilo que é tão pouco na nossa mão, obrigando a Deus para Deus enviar um mais, e sendo que o pouco que a gente tem, a gente não dá graça para Ele. Conheço pessoas assim que reclamam, até do pouco que chega na sua mesa. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco até o pouco some, não tem mais nada. Nem o ovo chega. Louvado seja o nome do Senhor. Que Jeová lhe testa. Ele testa até onde vai a tua murmuração, até onde vai a minha murmuração. Ele testa. Ele vai testando até o último minuto. Ele vai deixando você com 50 centavos, daqui a pouco deixa você com 20 centavos, daqui a pouco com 5 centavos, daqui a pouco já não tem mais nada. Sabe quando você está na fila do supermercado e a caixa olha para ti e fala, falta 5 centavos, e tu bate a mão no bolso, no outro, procura até piso, não tem nada. A mulher, por bondade, ainda deixa você passar por causa de 5 centavos. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora este homem, ele está malhando trigo, era pouco, mas ele estava malhando com aborrecido, dizendo, Deus, por que essa situação me sobrevive? Deus, a gente te serve tanto. Nem assim que tem pessoas que falam. Pode dizer que você não fala. Ou será que é só eu que falo isso? Se você é santo, continue. Daqui a pouco o Jeová te arrebata para não ter que se misturar com os pecadores na terra. Oh, glória a Jesus. Vai andar com Enoque. Louvado seja o nome do Senhor. Ele estava aborrecido, falando, Deus, por que essa situação aconteceu? Será que não te serviu o suficiente? O que foi que aconteceu na minha trajetória que agora eu comecei a perder tudo? A Bíblia diz que agora o anjo do Senhor vai aparecer a ele, debaixo de uma árvore. E o anjo vai chegar notificando ele, dando as boas novas para ele. O que ele, no mínimo ele poderia fazer, Gideão, era dizer, obrigada, Senhor, porque o Senhor me escolheu. Ele escolheu a minha casa para te servir. Porque não é toda a casa que o Senhor vai na escolha para trazer para o altar. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz uma seleção. Porque ele sabe que quando chega no altar, tem que ter uma seleção. Não é qualquer um que vai parar. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora, aleluia, o anjo vai aparecer a ele. E ele vai fazer prova do anjo. A Bíblia diz que ele vai dizer, se és tu, fica aqui, debaixo desta árvore, que eu vou lá na minha casa pegar pão, pegar um caldo, pegar carne e trazer aqui para o Senhor comer. Se é o Senhor. E era um anjo. Anjo vai comer, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. O anjo fala, vou ficar aqui, como prova. A Bíblia diz que ele fica, esperando. Será que da árvore até na casa de Gideão não tinha uma distância? E ele ainda ia preparar o alimento para poder trazer? Será que não levou um tempo aí? Agora puxa na tua mente, quanto tempo Deus leva para esperar mim e você, a gente se arrepender e dar o melhor para Ele? Puxa aí na tua mente. Gideão foi na casa dele buscar a oferta dele, de melhor que ele tinha, carne, pão, caldo, trazer. Ele daí fazer aí o alimento. Levava tempo. Quanto tempo Deus nos leva para nos esperar? A gente melhorar com o Senhor. A gente melhorar com o Senhor. E quando chega na vez daquele que Deus coloca do teu lado, você já não tem mais paciência. Mas você tem que puxar na mente que você também era assim. Até mais.
Louvado seja o nome do Senhor. Não sei se você está entendendo a palavra, mas eu estou pregando. Não é como meu esposo. É fogo, meu Deus. Um dia eu chego lá. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo para ele que ele vai no fogo, eu vou com o extintor atrás, só apagando. É difícil. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele chega com alimento. O anjo fala, coloca sobre a pele. Agora pega o caldo, derrama sobre a carne. E o anjo vai lá, estende o cajado e toca. O fogo levanta de sobre a pele. Consome aquela oferta dele. Então é que ele vai entender que Deus estava naquele lugar com ele. Mas ainda assim ele não acreditou. A Bíblia diz que ele ainda faz mais uma prova de Deus. Ele vai dizer, Senhor, vou colocar a lã. Se ela amanhecer seca, é o Senhor. Lá vai ele pela manhã, a lã está sequinha. Ele vai dizer de novo, Senhor, eu quero fazer mais uma prova, me perdoa, porque o ser humano é assim. O ser humano é inseguro. Louvado seja o nome do Senhor. Você está falando na cabeça, está concordando, né? Oh, glória a Jesus, está concordando, meu pastor, está concordando aí. Glória a Jesus. A Bíblia diz que ele faz novamente a prova de Deus. Porque não é pecado você fazer prova do profeta. Faça quantas provas você quiser. Faz bastante prova, irmão. Te aconselho, faça. Mas não vai fazer aquele tipo de prova, você manda para os laranjados, tocar na vermelha e papapá. Não. Faz uma prova inteligente. Faz algo desafiador com Deus. Uma coisinha dessa até eu dou conta. Louvado seja o nome do Senhor. Se for para fazer, faça uma coisa com dignidade. Louvado seja o nome do Senhor. Faça a prova, mas não do homem que é carne e osso. Faz prova do Espírito que está nele, que está nela, que está usando no momento. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora, aleluia, ele vai fazer prova. E Deus vai testificar esta prova. Então eu vou falar assim, já terminou tuas provas que tu tentou fazer comigo, agora chegou a minha vez. Chama todos que estão contigo, convoca todos. Porque agora eu e o Senhor vou fazer a prova de ti. Quem vai contigo, quem não vai nesta guerra. Porque às vezes a gente quer levar o letrado conosco na guerra. Às vezes a gente quer levar qualquer um para dentro da nossa guerra, mas não é assim. Às vezes Deus tem que selecionar quem vai estar conosco na guerra e na peleja. Porque os covardes é estado de você, é estado do covarde largar no meio da prova e você ficar sozinho. Aí você vai começar a procurar. Tem que saber quem levar para dentro da prova. Tem que saber a quem te conselho. Tem que saber a quem é de quem recebeu o conselho. Porque já diz, a palavra do Senhor é prova. Então se é prova, não é qualquer um que vai estar aplicando a prova, é Deus. E se você não souber passar na matéria, você vai reprovar e vai voltar de novo no mesmo ano. E detalhe, não é assim quando a gente estuda, a gente vê os outros saindo de férias e a gente continua na prova. A gente olha como você já saiu de férias, está no balneário, está na praia, enquanto você ainda está na guerra, na prova, porque ainda não foi aprovado. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora, aleluia, o Deus vai dar uma ordem, leva todos por riacho. Todos por riacho. Aquele que abaixar para tomar a água, sem ter atenção dos lábios do outro, separa. Aquele que pegar a água e trouxer até a boca, observando, olhando, da onde vai vir o adversário, separa também. Olha a prova que Deus vinha fazendo com ele. Ele foi e separou. Total de tudo isso sobrou só 300. Só 300. E para uma guerra, 300 não era suficiente. Falando carnalmente, em braço, espada, não era suficiente. Mas quando Jeová está no controle, você só ganha a peleja. Porque Deus faz assim. Ele faz os inimigos se tornar um homem só e você vai lá e fere e ele acaba com tudo. Mas tem guerra que você passa anos e anos e anos e anos ferindo a mesma guerra e não consegue exterminar. Não consegue. Louvado seja o nome do Senhor.
Porque muitos só lançam a pedra, vê o gigante cair e já pensa que está morto. Mas se não for lá sacar a espada e cortar a cabeça, vai levantar de novo. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora, Deus vai falar a ele: separa somente os 300. Mas por que 300? Para que o povo de Deus não viesse se ensoberbecer e achar que foram eles que ganharam a vitória pelo seu próprio braço ou pela sua própria força. A Bíblia diz que o próprio Deus agora vai dar uma correção no povo de Deus. Você pode até ganhar a batalha, mas você vai ter uma experiência nessa prova. Você pode até ganhar a peleja, mas você vai ter uma experiência nessa prova. Porque uma vez mais que a gente está numa guerra, ou a gente adquire experiência, ou a gente apanha tudo. É uma das duas coisas, irmãos. Ou você adquire experiência que atuou na guerra, ou você continua apanhando na mesma guerra. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que agora, aleluia, aquele povo vai para a guerra. Mas antes deles irem para a guerra, o próprio Deus fala assim: Gideão, desce lá no acampamento. Já que tu está tão covarde assim, vai lá, desce. Escuta o que eles estão falando. A Bíblia diz que ele vai escondido, camuflado, sorrateiramente. Ele se esconde por detrás das barracas. E ali ele ouve um contando um sonho para o outro. Olha, eu tive um sonho nessa madrugada. Eu sonhei que Gideão vinha exterminar o povo. E Gideão só ouvindo aquilo. A Bíblia diz que ele retorna ao acampamento. E quando ele retorna, Deus já havia dado uma estratégia a ele. Nós não vamos precisar fazer tanta coisa nessa guerra. O que a gente vai precisar fazer? Só gritar o nome do Senhor. Tem guerra que é só gritar. Agora tem guerra que tem que adorar. É só gritar o nome do Senhor, estoura os cântaros, porque o Senhor vai na guerra e vai na peleja e vai confundir de um a um. Eles vão se matar por si próprios, porque o mal por si próprio se... Não precisa você bater pouco. Daqui a pouco Deus manda um espírito lá dentro da casa. Eles ficam se contendendo entre eles. Quando tu vê, eles já levantaram os pés. Aí você fala assim: foi tão rápido, eu nem vi. Porque foi o próprio Deus que agiu por você. Quando você passou a vigiar. Olha o que Deus estava me dando, eu vinha vindo para cá. Você já leu em Provérbios? Provérbios está escrito assim: se levantar o espírito do governador com brigas, contendas, está lá. Não saia do seu lugar, mas permaneça. Não entregue o seu lugar. O que a senhora quer dizer com isso, missionário? Se levantar o inimigo como governador com espírito de contenda e divisão, não entregue aquilo que é teu. Não saia do seu lugar. Porque se você sair, está lá em Provérbios, você vai perder a batalha. Eu estava lendo sobre isso. É algo muito sério. É algo a se pensar. É algo que você tem que botar a cabeça no travesseiro e pensar. Porque o espírito do governador ele age 24 horas para nos colocar em submissão a ele. Mas o Senhor nesta noite está nos dizendo aqui neste lugar: resista. Resista. Tem que resistir ao diabo e ele fugirá. Faça como Gideão, irmãos. Por mais que você vai reclamar, mas faça como Gideão. De que forma? Ofereça seu melhor sacrifício para ele. Mesmo estando no meio da guerra, da luta, ofereça o melhor sacrifício para ele. Mesmo estando em perda, ofereça o melhor sacrifício para ele. Porque tem como dar o melhor para Deus em tempo de guerra. O próprio Gideão provou isso para nós. E olha que tinha uma escassez tremenda. Os amalequitas, midianitas vinham e roubavam toda a novidade da terra. Mas ainda assim falou: anjo do Senhor, espera que eu vou lá em casa e vou buscar meu sacrifício. E olha que eles estavam numa escassez total. Por que ele não ofereceu outra coisa em vez de alimento? Ele deu aquilo que ele precisava de mais
estava naquele momento que aquele alimento estava num tempo de guerra, não tinha como se alimentar. Então ele ofereceu aquilo que ele tinha de mais valioso. Enquanto tem muitos no meio de nós que não conseguem dar um mínimo para o Senhor, já entra de ombros caído dentro da casa do Senhor, já entra olhando para o chão, já entra entristecido, abatido pelas portas da casa do Senhor, já entra murmurando, esperando que o relógio logo corra, passe rápido as horas para que ele tenha que retornar, porque já bateu o ponto dele. Louvado seja o nome do Senhor. E Deus está só anotando: como é que eu posso dar vitória para ele e para ela, se ela não faz nem sequer direito, pelo menos cumprir o ritual de vir para o culto adorar e exaltar o nome do Senhor. Nós estamos vivendo um tempo, igreja, que nós estamos precisando aceitar Jesus de novo. Me perdoe, infelizmente. Nós estamos vivendo um tempo que nós estamos precisando aceitar Jesus de novo, meu amor. De novo. Dobrar o joelho, reconhecer ele de novo. Porque a gente não está mais reconhecendo ele. Ele nos reconhece, mas nós não estamos sabendo reconhecer ele. Porque a gente está passando uma fase dentro das casas do Senhor que ninguém mais, aleluia, quer se submeter mais a nada. Se consome o tempo, ninguém quer. Se traz atrapalho, se traz trabalho, ninguém quer. Porque todo mundo quer chegar aqui, já quer achar as cadeiras postas, o microfone funcionando, alguém aqui cantando, já louvando, já para ministrar a bênção. E você aí só para receber. Estamos vivendo um tempo com urgência, como foi cantado no louvor, com urgência de um grande avivamento dentro das casas de oração. Porque se não for assim, nós vamos ficar um crente geladeira. Vamos ficar somente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, somente no mecânico, que é cantar, louvar, adorar, terminou, dizima, vai embora. Estamos vivendo uma época desse jeito, que até o nosso sacrifício está sendo um coxo para o Senhor. Enquanto a Bíblia vai dizer que ele não aceita sacrifício coxo. E a gente ainda tem que colocar nos culto de sexta-feira forte, culto de busca do Espírito. Quando você tem que vir da sua casa já navegando no óleo, para quando chegar aqui você já está sentindo. Só que a gente chega tão carregado, arrastado, a gente já vem cansado, sufocado, sobrecarregado de tanta luta, que quando a gente chega na cadeira, a gente joga o nosso corpo, a gente sentindo que a gente até dorme na cadeira. E quem está aqui no microfone tem que ralar, suar uma cuscuz, para que alguma coisa desse você sinta pelo menos uma cócega aí. Vai dizer: aquela pregadora foi boa, traz ela de volta, pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Daqui a pouco o pastor vai correr atrás de mim. Oh, glória. Aleluia. Fique de pé, por gentileza. Aleluia. Glória. Já fui em igreja de todo tipo. Tem igreja que eu só vou uma vez pregar. Aqui já fui várias vezes. Tem igreja que eu só vou uma vez, irmão. Uma vez. Ela já me acompanhou uma vez. Já fui só uma vez lá pregar e nunca mais fui. Teve outros que me chamaram para pregar, tive que voltar de pé porque não gostaram da palavra. Tem igreja que eu fui pregar mês passado, me deram 15 minutos de pregação. Eu fiquei virada no girário. Eu tive que pregar apressado. E quando eu entreguei o microfone, o pastor ainda fui repregar o que eu tinha pregado. Aí entrou em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o que tem que ser ainda soberano na nossa vida tem que ser isso aqui. Ó. Isso. Palavra. Palavra. Porque é a palavra que vai te alicerçar. É a palavra que vai te manter de pé. É a palavra que vai te dar discernimento. Se você pegar e ler, se ficar fechado, não vai surgir efeito nenhum. Vai ser como qualquer outro livro que você estudou lá de matemática, de história, de geografia. Vai ficar lá fechado e empoeirado.
Irmão Felipe gostou lá. Repreende, põe a mão em cima e repreende a queda. Não tira minha atenção agora. Em nome de Jesus. Se o celular tocar, desliga ele. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Se liga com Jesus. O avivamento, ele só vem por duas coisas: palavra e comunhão. Palavra e comunhão. Se você não está em comunhão com quem está do seu lado, porque o Espírito que vem e tem que passar por ele também. Louvado seja o nome do Senhor. Vai orando para Deus. Eu estou ouvindo você orar. Vai orando. Faz de conta que você está gritando com o menino dentro de casa. Vai orando. Faz de conta que você está gritando com o marido, com a mulher dentro de casa. E assim você faz. Louvado seja o nome do Senhor. Vai orando. Vai buscando a Ele, a tua intercessão. Porque o Senhor nessa noite Ele quer conserto de nós. Eu já quero ser a primeira, pedir perdão para Ele. Porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Não valemos nada se a presença dEle não estiver na nossa vida. Peça perdão para quem tem que tiver que pedir perdão. Abrace ainda hoje quem você tiver que abraçar. Traga para perto quem você tiver que trazer, traga para perto. Se está longe, manda uma mensagem, liga. Não custa nada, o WhatsApp é para isso. Louvado seja o nome do Senhor. Deus ele requer duas alianças aqui nessa noite, duas mulheres. Faça a prova daí que eu faço daqui. Aí bora ver qual é que prevalece. Faz prova daí que eu faço daqui. Mas a senhora é tão atrevida, missionária. É. Porque os filhos da treva eles são mais atrevidos do que nós. Por isso que eles estão carregados de vez a gente dá murmura, porque eles não gostam de servir a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Maravilhoso Deus. Eterno, bendito Pai. Quero apresentar, Senhor, a vida de cada um que está aqui neste lugar. Quebra as correntes, Senhor, que impede. Quebra esta maldição, Senhor, que ainda impede desta vida crescer, se alicerçar espiritualmente. Vai quebrando, Senhor da glória, essa demanda do mundo espiritual. Vai repreendendo, Senhor da glória, todas as retaliações, meu Pai bendito santo, jogando por terra essas acusações, Senhor da glória, terrenas e espirituais. Jogando por terra, meu Pai da glória, nesta noite. Visitando, Senhor amado, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente neste lugar. Abatendo a fúria do adversário, Senhor da glória, nos dando força para prosseguir, caminhar, Senhor, até o Senhor voltar e retornar. Meu Jesus querido, meu Senhor da glória, diz o Senhor nesta noite, te apreço e conserto com o Senhor na tua aliança, porque o Senhor está vendo o que tu anda fazendo. Então é tempo de correção, diz o Senhor, te conserta antes que a mão dele venha te alcançar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você precisava ouvir uma palavra de bênção, uma palavra de chave. Louvado seja o nome do Senhor. Não te preocupa não, vai vir outros atrás que vai profetizar sobre a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso. A presença de Deus está entre nós neste lugar. Se você não está sentindo, vai clamando, vai orando, vai pedindo para Ele. O Senhor está tocando, aleluia, na área de ossos de pessoa aqui neste lugar. O Senhor está repreendendo a atrofia dos ossos. Em nome de Jesus de Nazaré, Deus joga por terra a enfermidade na área, aleluia, do teu estômago. O Senhor joga por terra. No nome de Jesus de Nazaré, Deus te dá vitória e te dá cura nesta noite. Tu vai voltar para a tua casa curada, feliz da vida, porque o Senhor é bom e é misericordioso para com nossas vidas neste lugar. Pai bendito santo, vai passando de vida em vida, Senhor. Visita a casa, visita, Senhor, o ente querido, visita a família, dá
que não pudemos chegar, meu Pai, nós estamos desejosos no seu coração de estar aqui neste lugar.